Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, a paz do Cristo, a paz do trabalho e principalmente o nosso trabalho íntimo. É o propósito da nossa encarnação, nos tornarmos pessoas melhores. Hoje é exatamente 20 de agosto de 2021, estamos todos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Hoje nós devemos iniciar o item 43, intitulado Médios Audientes. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes, para nós é sempre um motivo de muita alegria estarmos estudando uma obra espírita e hoje obras póstumas. Nós te pedimos, amado Mestre, a tua permissão, a inspiração que necessitamos para uma melhor compreensão, a assistência espiritual que se torna indispensável para todos nós. E que esse propósito que carregamos, Senhor, estejamos nós aqui na gravação ou fazendo o nosso estudo no nosso lar, através do canal do EOS, que todos nós, nesse momento, possamos receber a tua bênção, Senhor, a tua proteção e o amparo da espiritualidade amiga. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá. Item 43. Médios audientes. Quem são? Esses ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes, como se escutassem uma voz interna que lhes ressoasse no foro íntimo. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médios audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Quando se habituam a comunicar-se com certos espíritos, eles os reconhecem imediatamente pelo timbre da voz. Aquele que não é médio audiente pode comunicar-se com um espírito através de um médio audiente que lhe transmite as palavras. Então, o professor Allan Kardec, nas suas anotações sobre os médios audientes, ele coloca aqui duas formas. Aquele que escuta uma voz interna que lhe ressoasse no foro íntimo. Essa é um pouco complexa, porque às vezes nós nos autossugestionamos muito. Então, tia, como é que eu posso identificar se o que eu estou ouvindo não é realmente uma autossugestão minha ou se verdadeiramente se trata de um espírito desencarnado? É muito simples. O primeiro ponto que você deve ter para consigo mesma é uma autoavaliação crítica. Porque nós sabemos o que tem origem em nós. Por quê? Porque não é diferente, não difere do que pensamos. Não difere, inclusive, da forma que falamos. Quando se trata de uma inteligência extracorpórea, ou seja, de uma inteligência espiritual, normalmente, quase sempre, vem frases, vem respostas, vem observações, vem orientações que não estava em forma alguma sendo refletida, pensada ou cogitada por nós.
Então, basta realmente nós termos uma autoavaliação, porque às vezes, por um ato de vaidade, o desejo de ser médio é tamanho, e quase sempre por vaidade, que nós acabamos nos autossugestionando e perdemos a autocrítica. Então, que possamos verdadeiramente verificar, calmamente, cautelosamente, mas eu não vinha pensando nisso? Isso não é muito parecido com o que eu penso, com o que eu... Então, critério da razão, ok? Já no segundo momento, ele diz que esse médio audiente, ele escuta de uma forma clara e distinta, mas no exterior, uma voz realmente, ele consegue identificar. E aí diz que quando o médium se habitua, que esse espírito passa a se comunicar várias vezes, ele obviamente começa a identificar o timbre da voz, é o fulano. E aí ele diz que aquele que não é médium pode se comunicar com o espírito através de um outro médium. Então, gente, o médium audiente não quer dizer que ele seja vidente. Ele pode só ouvir, mas não ver. Por isso é que ele vai reconhecer os espíritos ou determinado espírito pela voz. Uma vez que o espírito se comunicou a primeira vez, a segunda vez, terceira vez, sempre se identificando, na quarta, quinta vez ele já sabe de quem se trata, porque ele já identifica o timbre da voz. Então ele diz, quem não é médio pode se comunicar com os espíritos? Pode, através de um outro médio. Por isso o termo médio. Médio é aquele que vai mediar. Ele vai ser a ponte entre o mundo físico, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ok, gente? 4.4. Médiuns falantes, que nós chamamos hoje de médiuns psicofônicos. Vamos ver o falante. Os médiuns audientes, que nada mais fazem do que transmitir o que ouvem. Então, olha só. Então, vamos dizer que a tia seja um médium audiente. Então, eu escuto o espírito e vamos dizer que o espírito queira passar uma mensagem para minha amiga Lígia, que está aqui sentadinha à minha frente. Então, a Lígia não é médium audiente. Eu sou, dando um exemplo. O espírito vem, nos procura e me diz algo para eu dizer a Lígia. Então, eu estou apenas transmitindo o que eu ouvi dos espíritos. Eu faço isso consciente, eu faço isso de forma lúcida. Então, isso não quer dizer que eu seja um médium falante. Isso quer dizer que eu sou um médium audiente, ok? Eu escuto e eu mesmo acabo transmitindo. Então, olha só. Os médiuns falantes... Aí ele começa, os médiuns audientes que nada mais fazem do que transmitir o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes, os quais, na maioria das vezes, nada ouvem. Então, o médium falante, ele não escuta o espírito. Tia, está ficando confuso, é muito simples. O médium audiente, ele escuta o espírito fala com ele, pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento, ele está lúcido, ele está consciente, ele passa o recado. No caso do médium falante, que nós vamos chamar do médium psicofônico, ele não escuta o que o espírito fala. Quase sempre a gente só sabe o que o espírito vai falar quando nós mesmos, como médium falante, estamos ouvindo, estamos escutando. Porque às vezes tem faculdade mediúnica de psicofonia, vou usar o termo aqui de Kardec do médium falante, que ele consegue captar o pensamento, que é o médium intuitivo, e ele transmite. Há processos que ele tem uma ideia do que vai falar, mas não tem noção de todo o contexto do que vai desenrolar a história. Então ele vai conhecendo a história à medida que ele vai falando. Ok? Então esse é o médium falante. Por isso que ele diz, os quais na maioria das vezes nada ouvem. Com eles, os médiuns falantes, o espírito atua sobre os órgãos da palavra. Olha só, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atuam sobre a mão dos médiuns
escreventes. Então, se é uma psicografia, o espírito atua sobre a mão do médium. Se é um médium falante ou psicofônico, como você prefira chamar, o espírito vai atuar direto sobre os órgãos da palavra. Olha só. Quando deseja comunicar-se, o espírito se serve do órgão que acha mais maleável. De um, utiliza-se da mão, de outro, da palavra, de um terceiro, da audição. Então, se o médium é médium de psicografia, logo o espírito vai utilizar a psicografia. Se o médium é um médium audiente, logo o espírito vai utilizar dessa faculdade que o médium tem. Se é um médium psicofônico ou falante, o espírito vai utilizar do órgão da palavra. Isso é que ele diz. Em geral, o médium falante se exprime sem ter consciência do que diz, que é o que nós vamos chamar do médium inconsciente. Então, em geral, naquele período de Kardec, e era necessário, o médium falante se exprime sem ter consciência do que diz e, muitas vezes, diz coisas inteiramente fora do âmbito de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Algumas vezes se vê em pessoas iletradas e de inteligência comum, vulgar é comum, expressar-se em tais momentos com verdadeira eloquência e tratar com incontestável superioridade de questões sobre as quais seriam incapazes de emitir uma opinião em seu estado normal. Então, esse é o médium falante, e ele está falando aqui do médium, como ele coloca. Em geral, o médium falante se exprime sem ter consciência do que diz, que é o médium inconsciente. A pessoa entra em transe mediúnico, o espírito ali utiliza o órgão da fala dele e o médium não recorda absolutamente de nada. Esse é o médium inconsciente. Há muitos que dizem assim: tia, então o melhor seria o médium inconsciente, porque aí não haveria animismo, né? A gente tem um preconceito muito grande quando se fala de animismo. Animismo é um fenômeno autêntico. Mesmo no médium inconsciente, ele pode fazer um fenômeno anímico. O que seria também um fenômeno anímico? Ele, nesse transe mediúnico, ele pode acessar uma das suas encarnações anteriores, tá bom? Isso é um fenômeno anímico. Como também o fenômeno anímico é um fenômeno da própria alma, tá ok? É um fenômeno da própria alma, que tem uma variedade, não é só essa. E é um fenômeno, é autêntico, existe, tá? Pode ser sim, a pessoa pode estar acionando uma das suas encarnações anteriores. O que a gente tem que ter muito cuidado quando se fala de mediunidade não é com o animismo. Nós temos que ter muita cautela, muito cuidado e muito bom senso, é com a mistificação e com a autossugestão. A gente tem confundido muito o animismo com a autossugestão. Animismo é um fenômeno autêntico. Autossugestão, não é um fenômeno. A autossugestão é uma mente superexcitada, tá bom? Embora o médium falante esteja perfeitamente acordado quando exerce a sua faculdade, é raro que guarde lembrança do que disse. Nem sempre, porém, sua passividade é completa. Alguns têm intuição do que dizem no próprio instante em que pronunciam as palavras, né? Está pronunciando a palavra e está conhecendo do que se trata. Antes disso, ele não tinha o conhecimento. Tia, é difícil então a gente saber quando a fala é nossa, quando é dos espíritos. Quando é que eu vou saber se eu estou me autossugestionando? Gente, por isso, volto lá ao que a gente já estava falando ainda há pouco, daquela voz íntima. O processo é o mesmo. Autoconhecimento,
autocrítica e autoavaliação. Se você dá comunicação dentro daquela mesmice, muito parecido com a tua forma de pensar, aí você pode estar sim se autossugestionando. Não tem como eu imitar a personalidade de 10, 15, 20, 30, 40 pessoas ao decorrer de anos. Não há possibilidade. Então, apesar de você estar sendo um instrumento específico, mas quem está se comunicando através de você são personalidades diferentes. E cada um tem a sua. Então, o médium tem que fazer a avaliação. Tem que fazer uma autoavaliação, sim. E se ele for autêntico e sincero consigo mesmo, ele vai identificar se é dele ou se não é. No médium falante, as palavras são um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, do mesmo modo que o pode fazer com o auxílio de um médium audiente. Entre o médium falante e o médium audiente, há a diferença de que este fala voluntariamente para repetir o que ouve. Este quem? O médium audiente. Ao passo que o outro, o médium falante, fala involuntariamente. Ficou claro isso? Ficou alguma dúvida, Lígia? Né? Porque olha só, entre o médium falante, que é o que a gente chama de psicofonia, e o médium audiente, então o falante é o primeiro, o audiente é o segundo. Há a diferença de que este quem? O audiente fala voluntariamente para repetir o que ele está ouvindo. Então, olha, eu estou aqui, o Espírito está me dizendo isso, isso e isso. Ao passo que o outro, que é justamente o médium falante, fala involuntariamente, é o médium inconsciente. Ele entra num transe e bota para ali para falar, ok? E agora vamos entrar nos médiuns videntes. Assim são chamadas as pessoas que, em estado normal, anota isso aqui, e perfeitamente despertas, gozam da faculdade de ver os espíritos. Então, não está de olhos fechados, não está em transe, em absoluto. Ele diz, estado normal e perfeitamente despertas. A possibilidade de vê-los em sonho resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade. No momento do sono, você vê os espíritos. Uma espécie. Mas não são médios videntes. Porque se nós formos pegar o livro dos médios, Kardec coloca como médio vidente esse caso que a pessoa no momento de sono vê os espíritos. Aqui em Obras Postas ele já especifica, né, que o médio realmente vidente é aquele que vê no estado normal e perfeitamente desperto. Mas não são médios videntes, na acepção própria da palavra. Expusemos a teoria desse fenômeno no capítulo Visões e Aparições do Livro dos Médiuns. Ele colocou entre visões e aparições. As aparições acidentais dos espíritos, as pessoas que os amaram ou os conheceram na Terra, são muito frequentes. Embora os que costumam tê-las possam ser considerados médiuns videntes. Esta denominação, em regra, só é dada aos que gozam, de modo mais ou menos permanente, da faculdade de ver quase todos os espíritos, entendeu? Então, eu vi, você de repente procura a instituição espírita porque você viu o seu pai que já desencarnou, sua mãe que já desencarnou, um irmão seu, um amigo seu, aí a pessoa vai ouvir você contar essa história, um caso isolado, e o trabalhador, de uma forma inadvertida, diz assim: você é médio vidente. Em hipótese alguma. Daí o professor Allan Kardec ter feito o capítulo que retrata visões e aparições. Então, ter visto um espírito em uma situação, um caso isolado, isso é uma aparição.
Isso é uma visão. Por exemplo, nós estudamos em um livro Libertação, nós vamos ver o Eloy, que está desencarnado, que foi acompanhar o seu irmão, que estava tendo uma atitude extremamente equivocada, extremamente perversa, matando uma criança para poder casar com a mãe dessa criança e poder ficar com a fortuna. E o próprio Gúbio, no momento de sono do Felício, levou Felício, conversou, mostrou o mal que ele estava fazendo. E o Eloy, que estava também na condição de desencarnado, ficou responsável de levar Felício de volta ao corpo. E ele conduziu Felício de volta ao corpo, mas no momento que Felício acordou, recordando para ele um pesadelo, Eloy aplicou um magnetismo sobre os olhos de Felício e por alguns segundos Felício viu Eloy, que era o irmão dele, que já estava desencarnado. Então ele tomou um susto enorme. Então, e Eloy ainda disse: se você continuar fazendo, você vai se ver comigo. O próprio Eloy ameaçando o irmão. Mas aí a gente vai ver que o Felício não era médio vidente. Ele recebeu uma aplicação realmente de um magnetismo sobre os seus olhos e ele, por algum momento, por alguns segundos, conseguiu ver o irmão já desencarnado. Então isso é uma o quê? A aparição. Felício não é um médio vidente. Por isso que ele diz: as aparições acidentais dos espíritos às pessoas que os amaram ou os conheceram na Terra são muito frequentes. Embora os que costumam tê-las possam ser considerados médios videntes, esta denominação, em regra, só é dada aos que gozam, de modo mais ou menos permanente, da faculdade de ver quase todos os espíritos. Nesse número, há os que apenas veem os espíritos que são evocados e que eles conseguem retratar com minuciosa exatidão. Descrevem-lhes os gestos com todos os detalhes, os traços fisionômicos, o vestuário e até os sentimentos de que parecem animados. Há outros em que essa faculdade é ainda mais geral. Vêem toda a população de espíritos a movimentar-se no ambiente. Essa aqui é mais complexa, né? Como se tratasse, poder-se-ia dizer, de seus negócios. Esses médiuns nunca estão sós. Cerca-os sempre uma sociedade cuja escolha lhes é livre, uma vez que podem, pela ação da vontade, afastar os espíritos que não lhes convém a ter próximos de si, ou atrair os que lhes são simpáticos. Então aqui ele diz que existem aqueles médios que veem determinados espíritos e existem aqueles médios que veem toda a população de espíritos a movimentar-se no ambiente. Então você imagina o equilíbrio psicológico que esse médium deve ter. Mas o professor Allan Kardec finaliza dizendo algo muito interessante. Ele diz que esses médios nunca estão sós. Mas nunca estão sós por quê? Porque eles sempre estão vendo. Mas, em verdade, ninguém está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre teremos companhias. Agora, essas companhias estará de comum acordo com os nossos desejos e com os nossos pensamentos. Se o meu desejo é bom, se o meu pensamento é bom, logo as companhias espirituais são boas. Se o meu desejo é pecaminoso e se os meus pensamentos são pecaminosos, logo as minhas companhias são também pecaminosas. Queridos amigos, como é bom estudar, né? Então agradecemos a Deus nosso Pai por esse momento de reflexão e de estudo sobre a primeira parte das manifestações dos Espíritos do livro Obras Póstumas. Agradecemos então a espiritualidade amiga e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.
que a gente tem que ter muito cuidado quando se fala de mediunidade não é com o animismo. Nós temos que ter muita cautela, muito cuidado e muito bom senso, é com a mistificação e com a autossugestão. A gente tem confundido muito o animismo com a autossugestão. Animismo é um fenômeno autêntico. Autossugestão, não. É uma mente super excitada. Tia, é difícil então a gente saber quando a fala é nossa, quando é dos espíritos. Quando é que eu vou saber se eu estou me autossugestionando? Gente, autoconhecimento, autocrítica e autoavaliação. Se você dá comunicação dentro daquela mesmice, muito parecido com a tua forma de pensar, aí você pode estar sim se autossugestionando. O audiente fala voluntariamente para repetir o que ele está ouvindo. Então, olha, eu estou aqui, o Espírito está me dizendo isso, isso e isso. O médium falante fala involuntariamente, é o médium inconsciente. Ele entra num transe e bota para ali para falar, ok? Se nós formos pegar o livro dos médiuns, Kardec coloca como médium vidente esse caso que a pessoa, no momento de sono, vê os espíritos. Aqui em Obras Postas ele já especifica, né, que o médium realmente vidente é aquele que vê no estado normal e perfeitamente desperto. Ter visto um espírito em uma situação, um caso isolado, isso é uma aparição. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre teremos companhias. Agora, essas companhias estarão de comum acordo com os nossos desejos e com os nossos pensamentos. Tá bom?